Olá, seja muito bem-vindo a mais um tutorial com MySQL e hoje vocês irão aprender. O governo lançou recentemente o layout da DIRF 2024 e vou estar ensinando vocês a como projetar um banco de dados em MySQL, usando também o ChatGPT para nos ajudar, beleza? O layout, para quem quiser e pesquisar, vai estar disponível no site do governo. Layout da DIRF 2024, beleza? Só vocês pesquisar aí. E abrir no anexo aqui está toda a estrutura de layout do banco de dados, né? Que o governo lançou recentemente. E aí muitas empresas aí, elas têm que estar atualizando, né? Para estar recebendo esses arquivos de declaração, né? Para quem faz transmissão aí, né? Do sistema, tem que estar atualizando. Beleza? Então vamos começar. Aqui está a estrutura do layout, né? Ele traz várias descrições aqui, né? Do jeito que deve ser projetado, as formas do campo, né? Se é alfanumérico e por aí vai. Beleza? No caso aqui, ele tem toda a estrutura também de as tabelas pais, né? As filhos e a estrutura completa de cada tabela de acordo com a sua filiação, beleza? Descendo um pouquinho mais para baixo aqui, terminando o menu da estrutura. E aqui a gente já começa no item 3, o layout do arquivo, beleza? Primeiramente a gente vai criar a tabela principal, que é a tabela DIRF. Ele já traz aqui várias descrições de regras, né, para a criação dessa tabela. Então aqui o que ele fala aqui? As regras de validação do registro, registros obrigatórios, deve ser ouvido no registro do arquivo, ocorre somente uma vez no arquivo. Então isso aqui ocorre uma vez só, então para cada importação ocorrerá um protocolo só para cada arquivo. E aqui estão as definições das tabelas, que vocês podem ver. Aqui está a sequência dos campos, né? Então vai ter os campos, um ID do registro, um ano de referência, um ano do calendário, o indicador de retificadora também, número do recibo, identificador de estrutura do layout também. Aqui traz os formatos dos campos, que nem esse aqui é caractere, numérico, numérico, caractere, numérico, caractere. Preenchimento fixo, né? Esses campos não mudam, são fixos esses valores. E aqui está o tamanho do campo, que nem aqui seria um char de tamanho número 4. Aqui um int com tamanho também de número 4, ok? Esse daqui seria o número do recibo, recebe até 12 posições de números, beleza? Os valores podem ser recebidos DIRF, esse registro aqui, identificador, vai ter sempre o nome DIRF escrito nele. Eles são, se é obrigatório, sim, é obrigatório. 2024, esse ano aqui, os valores válidos tem que ser 2024, para o ano de referência, e é obrigatório também. Já aqui no ano calendário, ele pode ser 2023 ou 2024, e é obrigatório também ser informado. Então, todos esses campos aqui, menos o número do recibo, que não é obrigatório. O restante dos campos aqui dessa tabela é obrigatório o preenchimento, beleza? Então, essa aqui vai ser o nome da nossa tabela, vai ser DIRF mesmo, nosso banco de dados. E aqui também a estrutura do layout, a versão, né, que ele fala, que tem que ser obrigatório também. E é número caractere, né, pode ser variado, e preenchimento também com 7 um certo tamanho de 7, beleza? Aqui embaixo ele traz mais umas observações, né? O preenchimento será obrigatório se o campo de ordem 4, que é esse campo aqui, identificador do recibo, for igual a S. Então aqui, se a identificador retificadora, que é um preenchimento, ele no caso aqui é um preenchimento caractere, vai ser preenchido com S ou N, né? Sim, retificadora e N original. Então, o preenchimento se obrigatório se o campo da ordem 4 é igual a S e a declaração transmitida sem uso do certificado digital, então aí o número do recibo será obrigatório, beleza? Essas são algumas regrinhas aí. Mas essas regrinhas aí, depois o tratamento, elas devem ser executadas via software na hora da importação, na validação do arquivo. No entanto, a gente vai criar um banco de dados para estar hospedando
as informações. Vou tentar aqui ser um pouco mais simples, para não estar complicando muito aí. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, vamos usar como eu disse, a gente vai usar o ChatGPT para nos ajudar e agilizar esse processo. Como que funcionaria aqui se eu fosse criar na manual? Então aqui, estou usando meu banco de dados, já com meu banco de dados instalado, MySQL, né? Venho aqui na minha consulta. E aqui durante a minha consulta vamos criar nosso banco primeiro, né? Então create database. O nome do nosso banco de dados vai ser DIRF_2024. Beleza? Então vamos criar o nosso banco. Já criamos o nosso banco de dados. O comando foi executado aqui embaixo, tá vendo? Vamos dar uma atualizada aqui. Criou o nosso banco. Para você estar setando o banco aí, caso você estiver usando outra aplicação. No caso aqui eu estou usando o Wade. Para quem não conhece a ferramenta Wade, ela é muito boa para estar ganhando tempo aí na produção e desenvolvimento de código de banco de dados. Ele agiliza muito, né? Como você consegue trabalhar como se fosse um Excel. Beleza? Para quem está iniciando aí na área de banco de dados, é uma ferramenta muito boa também para você estar aprendendo. Eu tenho um vídeo aí no meu canal aí também, no Olho no Dado, ensinando vocês a como instalar o servidor MySQL, juntamente com a ferramenta Workbench, usando também o Wade, e também ensino vocês a fazer a conexão usando o conector DBC, para estar também usando, você está linkando o MySQL com o Power BI. Vocês conseguem estar criando gráficos aí automaticamente, beleza? Então vamos lá, criei já a nossa database aqui. Para você estar usando a database e estar setando, vocês colocam use. Vocês podem estar colocando o nome do banco e ele já seta o arquivo para estar usando setando no banco de dados para estar usando ela. No caso aqui, se você fosse criar essa estrutura aqui inteira na mão, como é que a gente faria? Eu viria aqui, copiaria o texto, viria aqui na minha base, então começaria create table, né? Colocaria o nome do meu banco, da minha tabela, né? O nome dessa tabela, como ela é principal, ela vai chamar DIRF. Abre e fecha aspas. Vamos aqui agora colocar os nossos campos. Vamos dar um Ctrl V aqui para nós colocar. Beleza. Ficou meio bagunçado, né? Normalmente eu costumo converter esse PDF aqui para um Excel. Tem muitas ferramentas aí que converte ele. Às vezes você consegue já converter no formato tabela, que daí consegue estar usando de uma forma mais organizada os dados, até estar copiando e movendo em forma de tabela. Eu já trabalhei muito dessa forma, tá? Beleza? Vou criar só a primeira tabela para vocês, tá? Então vamos lá. Identificador do registro está aqui. O campo número 1, ele é de campo fixo, tamanho 4. Então vamos lá. Vamos aqui apagar. Vamos colocar aqui um char. Abre colchetes. Vamos deixar aqui já o char identificador de registro. Como é que eu vou dar um nome para esse? O nome é muito comprido, a gente precisa abreviar, certo? Então a gente pode estar fazendo o quê? Vamos fazer ele com o nome de ID. Deixa eu ver, identificador de registro. Não, esse campo aqui, o identificador vai ser o nome, né? Então a gente vai dar o nome de registro mesmo para ele. Registro, que esse vai ser o nome da tabela. O nome do arquivo, na realidade, né? Deixa eu apagar esses dois textos aqui. Ele é obrigatório, beleza? Então a gente vai fazer aqui também no registro. Vamos falar que ele não pode ser nulo, então not null. Ele também, vamos fazer um check aqui, só para... No caso vocês não precisam colocar, mas eu vou só ensinar vocês a colocar esse check aqui. Vou colocar um check aqui. E vamos colocar o nome do campo, registro dentro. Vamos abrir e fechar colchetes aqui, peraí, isso. Registro, que é o nome, repete o nome do campo ali. E aí a gente vai colocar igual, aí a gente vai colocar entre aspas aqui o DIRF, o nome DIRF, que ele é obrigatório, tá esse nome nos arquivos. Beleza?
Então a gente já tem o nosso primeiro campo aí criado, ó, nossa primeira coluna com o nome dir. Vamos fechar aqui colchetes, colocar uma vírgula e agora vamos para o próximo campo. O próximo campo é o número 2, aí seria o ano de referência. Vamos dar também um nome abreviado para ele, para vocês ganhar performance no banco. Então no caso desse aqui, vamos chamar de ano. Vocês podem colocar um underline ref assim, ou já pode colocar tudo direto já, ano ref. Beleza? Então aqui já ficou o nosso ano ref criado. Ele é de número fixo, tamanho 4. Então aqui a gente já vai colocar que ele é do tipo int. E já vamos estabelecer aqui que ele é do tipo 4. Quer dizer, o tamanho dele é 4. Beleza? Ele já vem também com check. Ele não pode ser null. Então vamos colocar aqui também not null para ele, que ele não pode ser null. Ele é obrigatório preenchimento. Vamos colocar aqui também um check. A gente coloca o nome do campo. O que eu esqueci aqui? Check. E a gente vai repetir o nome do campo. Vai ser ano ref. A gente vai apanhar igual. Aí vamos colocar aqui o 2024. E vamos fechar aqui a nosso colchetes. Colchetes não, né? Aspa. Tirar o espaço aqui. Bom, já temos nosso segundo campo aí da nossa tabela, beleza? Então vamos lá para o terceiro. Agora o terceiro também é o ano calendário. Então vamos dar aqui também para ele um nome menor, né? Ano cal, né? Será? Ele é do tipo int. E também vamos colocar que já definiu o valor dele, que é o valor de 4. Beleza? Que é o tamanho dele. Vamos fazer também, ele não pode ser null. Então not null. E vamos fazer um check aqui já também, já nele, que ele é obrigatório preenchimento e tem que estar com os dois valores preenchidos. No caso aqui, esse aqui ele tem dois valores. Então a gente repete o ano cal aqui na frente. Aí vamos fazer um in, certo? Um in, e aí a gente vai colocar aqui dentro que ele pode ser ou 2023, vírgula 2024. Então, in quer dizer o quê? Eu posso aceitar tanto um valor quanto o outro. Ok? Maravilha. Nosso campo já está. Vamos para o campo 4 agora, que é o identificador da retificadora. Vamos pegar aqui. Identificador da retificadora. Vamos só formatar aqui para a gente ler. Certinho. Ele é obrigatório também. Então vamos lá. O identificador da retificadora será o nosso campo 4. Então a gente vai dar um nome para ele de int underline ret. Ele vai ser do tipo char. A gente vai colocar que ele recebe só um valor, né? O que mais? O tipo char a gente também não pode ser null, então a gente vai colocar not null. E a gente vai fazer um check também nele. Vamos fazer um check aqui. Vamos abrir e fechar aqui aspas. Parênteses, né? Aspas, confundo sempre. Parênteses com aspas, colchete. Então aqui a gente vai repetir o nome do campo. Int underline hat. Maravilha. E a gente vai colocar um in também, que ele pode tanto receber um valor quanto o outro, certo? E aqui a gente só, como ele é, o campo é char, a gente vai colocar os valores aqui dentro de aspas simples. Então ele pode receber como N, como S, beleza? A gente já colocou que ele não pode ser nulo e esse é o identificador da retificadora. Beleza? Então mais um campo pronto. Vamos o próximo, agora o número do recibo, certo? Então seria o campo 5. O número do recibo, a gente vai colocar o nome num rec. Esse num rec ele também é int, né? É número. E ele tem um valor de 12 posições. Então a gente vai colocar aqui que ele recebe até 12 valores, 12 caracteres dentro dele. Beleza? Nesse caso aqui,
ele também não pode ser nulo. Vamos colocar também como, porque se ele for preenchido, ele também não pode ser nulo. No caso aqui, ele não é obrigatório, mas se o preenchimento do IndHat tiver preenchido com S, que se eu não me engano é o nome da regrinha lá, ele obriga o campo, né? Então a gente pode deixar esse aqui sem obrigação, certo? Vamos deixar ele só como nulo. E também vamos colocar aqui um default nele. Deixa eu pensar, esse aqui, vamos ver a regrinha aqui, só pra gente. O preenchimento do campo 5, número do recibo, certo? O preenchimento aqui não é obrigatório, né? No entanto, se o 4 for igual a essa declaração transmitida sem o certificado digital, no caso tem que ser informado. Não, ele não é obrigatório, tá certo. Vamos voltar aqui, vamos deixar no padrão. E por último, vamos fazer o campo layout. Vamos dar o nome de layout mesmo. O campo layout vai receber um char de 7 caracteres. Ele não pode ser nulo. Ele também tem um check. Ele checa a versão do layout. Então a gente vai obrigar também a falar que a versão do layout tem que ser obrigatória. Receber esse valor. Maravilha. Qual que é a versão? A versão é essa daqui. Se vocês não quiserem travar, não quiser remover esses cheques, não tem problema também, tá? O banco ele vai hospedar, só que ele não faz essas validações. Então vocês podem estar removendo também, que não tem problema, tá? No caso aqui estou colocando mais para ensinar vocês aí como tá criando na forma que foi solicitado. Beleza? Então aqui faltou uma colchetes não, aspas, né? E a nossa tabela está fechando já certinha. No caso aqui agora, vamos colocar o colete. O colete ele é para definir o tipo de dado que você vai estar hospedando, né? Se você quer que o sistema ele busque nas cláusulas where, né? Onde você for fazer junção, comparação, se você, que nem no caso, eu vou usar o UTF-8, deixa eu até copiar aqui, que é mais fácil. O colete UTF-8, esse aqui ele não é sensitive case, então ele não vai fazer referência. Referência não é quando você for fazer a clause where, se a palavra está escrito maiúsculo ou minúsculo, ele ignora isso, independente se está minúsculo ou minúsculo. Então, e também se a palavra tem acento ou não. Então, esse tipo de colete, o UTF-8MB4, ele ignora tudo isso. Beleza? Ele vai só de acordo com a palavra mesmo, entendeu? Se está C minúsculo, ou C maiúsculo, ou se é C com cedilha, ele vai ignorar. Beleza? Vamos também definir aqui o nosso engine igual aí no DB. Opa. E ponto vírgula. E no DB. Vou escrever errado aqui. Maravilha. O engine também do MySQL é um motor de busca. Depois eu vou deixar para vocês uma descrição aí do que é. Tem alguns tipos de motores de busca, né? No caso, aqui é o que faz o tratamento das chaves primárias, a criação de todo o índice do banco. Beleza? É o que faz o gerenciamento. Tem também aí alguns como o MySun, que ele é antigo, né? Deixou de ser usado.
E tem alguns têm as suas vantagens e desvantagens, tem também para estar hospedando o arquivo, tem memória também, que é para criação de tabelas temporárias. Mas aí no caso vocês podem estar especificando o MDB mesmo, que vocês não vão ter problema com ele. É um dos mais usados que tem do sistema, beleza? No caso aqui a nossa tabela está pronta, a gente criou com tudo que foi solicitado lá no arquivo digital, certo? Beleza? Só que isso ainda não serve para a gente estar gerenciando o nosso banco. A gente precisa criar mais algumas funções, porque o banco de dados ele é como se fosse um Excel, porém a gente precisa tá definindo algumas criações de alto incremento para que vocês não tenham problema depois da hora que você está fazendo a importação de vários arquivos. Então aqui no caso eu costumo criar um campo chamado int, a gente vai dar o nome de int para ele também. Eu vou falar que ele é alto incremento, que ele vai, o que quer dizer alto incremento? Quer dizer que o banco de dados incrementa ele automaticamente, ele vai dar um número sequencial para essa coluna aqui, entendeu? Cada vez que você for inserindo dado, esse campo ele vai recebendo um número sequencial. Vai começar com 1 e vai infinitamente aí, até conforme vocês forem inserindo dado, ele vai sequenciando aí a tabela. Esse campo é muito importante para estar não permitindo números duplicados, né? Como ele diz, ele é auto incremento, ele auto se incrementa, não permite você fazer inserção dele manual, beleza? E a gente vai criar mais um campo chamado ID prot. Esse campo sim, vocês vão estar manipulando ele, porque esse campo aqui serve para vocês inserir os números e protocolos do sistema que vocês forem criando, certo? Então vamos supor que eu tenho esse arquivo, eu subi 10 arquivos. Para esse arquivo aqui, em todas as minhas tabelas, nas tabelas filhos, né, eu vou estar colocando o mesmo número de protocolo, entendeu? Para vocês referenciar uma tabela na outra. Beleza? Então a gente vai estar criando também esse campo, que ele é int. E esse ID aqui também, que ele vai ser auto incremento. A gente vai definir também aqui embaixo que esses campos eles vão ser primary key, eles vão receber uma chave primária. Eles quer dizer o quê? Que eles não, a gente não vai permitir que esse número aqui ele seja duplicado, certo? Então a gente vai falar que é primary key aqui, e a gente vai colocar eles dentro de uma chave. Vai falar com o campo ID e o campo ID prot eles não podem ser duplicados, entendeu? Então, para cada sequenciamento que foi executado aqui de importação de arquivo, o ID e o ID prot eles não podem ser repetidos, entendeu? Eu não posso ter um campo ID com o número 1 e o ID também prot número 1 e o ID, o próximo ID com o número 1 repetido, isso aí não vai acontecer, e também um ID, então ele vai impedir que o primary key ele crie chaves primárias para cada coluna desse aqui. Depois eu vou mostrar melhor para vocês como é que faz a inserção de dados, como é que ele fica, beleza? Então vamos lá, nosso campo já está, nossa tabela já está criada, nossa tabela principal. Vamos ver se está tudo certinho aqui, se a gente não esqueceu de colocar nada, vamos executar. Opa, deu um erro aqui, qual que foi? Esquecemos aqui de colocar a vírgula. Vamos rodar de novo. Maravilha. Ele já está falando aqui que foi criado. E aqui embaixo, ó, ele já executou o create, tá vendo aqui? E ele já me deu um show aqui. Vamos ver se criou aqui mesmo. Vamos pegar aqui nosso banco e a nossa tabela já está aqui. Aqui a gente já pode fazer um teste e inserir um dado nela. Ó, vocês vão ver que eu não vou preencher o ID, o numprot, eu vou colocar 1 e o registro aqui. Padrão, lembra qual que é o nome? DIRF, tem que ser obrigatório, está escrito DIRF aqui, que é o tipo de registro. O ano referência, vocês lembram? É obrigatório 2024. O ano calendário pode ser 2023 ou 2024. No caso aqui eu vou colocar 2023, certo? Aqui eu posso estar colocando o S ou N, lembra do preenchimento? Ele tem as duas opções.
Aqui ele já vem preenchido com o número, vocês olhou, posso estar informando o valor ou também posso estar deixando. Vamos colocar aqui o número 1. E aqui a versão do meu layout, ele também faz uma checagem, tem que ser aquela que a gente colocou lá como cheque, beleza? Que vai ser a VH, B3VH, 8R, 8R, Q. Vamos ver se ele vai inserir. Inseriu. Como vocês podem ver aqui, o insert foi criado aqui embaixo. Por isso que eu falo para vocês que não têm muita experiência com banco de dados, podem estar utilizando essa ferramenta que ela é fantástica. E aqui depois vocês podem estar fazendo outros tipos de inserts. Ele cria para mim aqui já o insert. Vocês podem depois aqui estar incrementando, alterando os dados, inserindo mais valores. No caso aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó, que ele preencheu automaticamente com o número 1 aqui. Se eu for inserir outro aqui, vai ser o próximo, vai ser o número 2, certo? Vamos ver se ele deixa eu inserir aqui então. Mais um registro. Vou falar que aqui, que é aqui não, né? Vou falar que aqui é o 2. Vamos preencher aqui de novo com DIRF. O ano, referência, obrigatório, informar. E tem que ser 2024. Vamos pôr a 2024 aqui agora. Esse aqui a gente agora vai falar que é S. O número REC que a gente vai deixar em nulo. E aqui o valor padrão vai ser B3. Você viu que ele não fez diferença ali, que eu coloquei o Q minúsculo no layout. E ele não reclamou, entendeu? Porque ele não, o colete a gente definiu que ele não é sensitive case. Beleza? Então vamos lá no B3. Vamos colocar aqui B3. VH8. O R e o Q. Vamos ver. Inseriu. 2, 2, viu? 1, 1, 2, 2. Maravilha? Aqui ele também criou o insert, se caso vocês precisarem depois. Vocês podem estar copiando aqui também. Vamos dar uma quebra de linha que fica melhor formatado. Então esses foram os dois registros que a gente inseriu na nossa tabela DIRF. Beleza? Para você estar visualizando a tabela aqui, pode dar um comando select, asterisco, from, aí o nome da nossa tabela, que é DIRF, e 2 pontos. Se a gente executar aqui, a nossa tabela está aqui embaixo. Select que a gente deu, ok? Então aqui a gente já criou a nossa primeira tabela com o nome DIRF. Vamos fazer mais uma para a aula não ficar muito grande, ok? Então vamos lá, vamos agora usar o ChatGPT para nos ajudar a criar a próxima tabela, certo? Então a gente já criou a primeira aqui, que foi a DIRF. E agora a gente vai criar a do responsável, certo? Então vocês vão copiar aqui os valores. Até aqui a observação, que aqui já começa outra tabela. Vão copiar. Vocês vão aqui no ChatGPT. Eu já deixei aqui citado projeto de 2024 e falei para ele declaração de imposto de renda. Então eu vou falar para ele aqui agora, crie a tabela para o banco de dados MySQL de acordo com os dados enviados do layout 2024. Aí a gente vai dar uma vírgula, vamos colar o que a gente mandou e vamos esperar ele criar. Maravilha, ele já criou para a gente a tabela, vamos copiar ela aqui e vamos jogar lá no sistema para ver o que ele fez para a gente, certo? Vamos copiar aqui. Vamos colar aqui embaixo. No caso que ele já criou umas constraints para alterar a table. É desnecessário isso aqui. Ele criou também um único identificador do registro, também a gente não vai usar isso. Então vamos ver, ele criou aqui create, se ela não existir, né?
cria a tabela. No caso, o nome é muito grande, a gente também não quer esse nome. Então a gente vai lá no arquivo. Qual que é o nome que a gente pediu para ele criar? Olha, o identificador responsável. Então a gente vai colocar um nome que seja um nome que fique legivelmente. Então a gente vai sempre começar com div, vamos dar um underline e aí a gente vai colar o nome da tabela, que é a tabela responsável. Legal? Aqui ele já criou um ID com auto-incremento, um identificador do registro. Percebe-se que ele não criou os cheques, não fez nenhuma configuração, parametrização desta forma. A gente pode estar solicitando também. Vamos fazer uma modificação nessa tabela, a gente pode pedir para a próxima. Então aqui ele já colocou o identificador do registro, no caso aqui a gente vai usar o nome registro, vocês podem estar repetindo o nome aqui. Vocês podem estar colocando aqui também que o registro ele é de tipo char, ele não pode ser nulo, aqui ele vai receber esse valor na frente também. Esse aqui também ele é obrigatório. Vamos colocar aqui, no caso aqui, ele recebe o campo respo, que é responsável. Então aqui a gente vai setar com responsável. Aqui no CPF também, ele é CPF, ele já preencheu com char 11, vamos deixar assim mesmo, o nome também, colocou, vamos deixar só para checar aqui, depois se vocês podem estar configurando os demais. O nome DDD, telefone, ramal, correio eletrônico, vamos trocar correio por e-mail, que fica mais legível. E-mail. Aí a gente vai criar também esses campos. Esses dois campos aqui a gente vai repetir eles também. Em todas as tabelas vocês vão repetir esses dois campos. Para manter uma estrutura igual e depois estar fazendo a ligação de referências entre as tabelas. Com chave estrangeira, beleza? Então vai ser ID. No caso aqui é um auto-incremento, ele já criou, vamos remover esse aqui, então ficou o ID PROT, o registro, CPF, nome, DDD, telefone, ramal, fax, e-mail, que aqui é o cadastro responsável, beleza? Vamos também aqui falar aqui o primary key, as nossas chaves, né? Elas são primárias, tem que ser primárias, não pode haver repetida. Vamos também copiar o INODB e o colete. Vamos apagar aqui. Maravilha. Deixa eu ver se está tudo certo. No caso aqui, vamos criar também aqui que ele faz referência com a tabela principal. Lembra que a gente criou? Essa é a tabela Pine e essa aqui vai ser uma tabela filha. Essa tabela aqui tem que ter uma foreign key que vai fazer referência com o ID dessa tabela. Beleza? Então vamos vir aqui também, vamos falar que essa tabela tem uma foreign key, que é uma chave estrangeira, né? Deixa eu colocar maiúsculo. Escrever errado. Dar um OK, vamos colocar aqui entre colchetes. A gente vai fazer referência dessa foreign key, vai ser o ID. Esses dois campos aqui também. E a gente vai dar aqui, vamos colocar referências. Referências.
Aí vamos colocar o nome da tabela, que vai ser a diff, certo? Diff e os campos que a gente vai fazer referência. No caso, que vai ser também o ID e o ID Prot. Porque toda vez que você inserir um registro aqui com o ID e o ID Prot, esse mesmo registro tem que estar aqui também, certo? No caso aqui, vocês podem estar testando depois a forma como vocês vão estar tratando os dados. No caso, se for uma empresa só, aí eu acho que vocês podem estar tirando o ID e deixando só o ID Prot como foreign key, entendeu? Porque aqui o campo o ID ele vai ser auto-incremento, ele é sequencial, ele não é mais para controle, é mais para controle do banco. No caso aqui a gente pode estar deixando só o ID Prot mesmo, porque toda vez que você for referenciar uma tabela para outra, você vai fazer a junção por esse ID Prot. Beleza? Então vamos ver se ficou tudo certinho. Os registros estão todos certos, não faltou nenhuma vírgula. Vamos executar, ver se está tudo certo. Opa, deu um erro aqui. Referência de aqui. Referência, deixa eu fazer aqui um. Aqui vai ser a minha ID Prot. Como ID Prot lá. Tá, então vamos para constraint. Deixa eu ver se é por causa disso. Tem que referenciar o ID também. Maravilha, então ele não aceitou só referenciar o ID do auto-incremento. Tive que colocar também, tive que colocar também o ID do auto-incremento, ok? Então vocês podem estar vendo, se as formas que vocês for trabalhar depois, se caso vocês for utilizar o sistema com usuários, com um arquivo só de uma empresa só, no caso você pode estar manipulando para várias empresas, né? Então daí seria interessante você deixar o ID auto-incremento. Se caso você for manipular para uma empresa só, você manipula só, deixa só o ID Prot, onde você pode estar informando aí um ID Prot para cada vez que você importar um arquivo, ele vai carregar todas as tabelas com o mesmo ID Prot para cada arquivo que você carregar, onde você consegue fazer referência depois em cada tabela. Beleza? Vamos atualizar aqui se ele criou certinho. Então tá aqui já a nossa tabela também. Beleza? Agora vocês podem estar pegando e enviando essa tabela aqui para o chat GPT, onde você vai falar para ele assim, você vai definir essa tabela como um padrão. Então você vai defina minha tabela, defina minha tabela como padrão para as próximas tabelas. Este é o modelo. Vírgula, aí vocês colam o modelo que vocês criou. No caso aqui, se você deseja definir essa tabela como modelo para as próximas tabelas, pode-se fazer algumas melhorias futuramente flexível e reutilizável, né? E que ele faz algumas sugestões. Normalmente eu não gosto de usar muitas sugestões dele, não, que ele acaba modificando a tabela. Se você dizer que caso ele modificou, vocês pedem para ele manter o padrão. Beleza? Então aqui vocês podem estar continuando na criação das demais tabelas, né? Você vê que o arquivo é grande.
Mas esse aí foi mais um tutorial para estar ajudando vocês a facilitar aí a criação. Quem quiser o layout pronto já também, eu tenho ele pronto. Consigo estar disponibilizando aí para vocês, beleza? Esse foi mais um tutorial aí da instalação não, né, do layout da DIRF 2024, que foi liberado pelo governo. E a criação do banco de dados, né, usando o chat GPT, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima.